Oi, gente, tudo bom? Hoje eu decidi preparar essa aulinha um pouquinho diferente para vocês, para a gente conhecer um pouquinho sobre a cultura norte-americana, né, Canadá, Estados Unidos principalmente, e para isso a gente vai falar um pouquinho do Halloween, porque dia 31 de outubro agora se comemora o Halloween e aqui no Brasil a gente tem esse costume nas escolas de idiomas, né, para trazer um pouquinho da cultura, mas vamos trazer aqui para a aula de inglês, tá? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a origem da festa. Essa festa, existem teorias que dizem que ela se originou de um festival de colheitas celtas chamado Samhain, tá? Eu vou anotar aqui para vocês do ladinho. Samhain, ele era uma tradição, um festival tradicional, só que a cultura celta, ela tinha sua religião também, né? Que era sobre a natureza, as plantas e etc. E aí, com esse crescimento da Igreja Católica, isso aconteceu com vários festivais, tá, gente? Esses festivais que eram pagãos, né, que falavam de vários deuses, se tornaram teocêntricos, né, de um deus só. Então, em vez deles pegarem e inventarem festas novas ou estabelecerem novas datas, eles adaptaram com coisas das culturas daqueles locais, para que as pessoas realmente aceitassem isso de uma maneira mais fácil. Então, existia esse festival da colheita, que ele era em prol de deuses que não eram o único deus católico, e aí eles transformaram. Isso é uma das teorias. Existem teorias também que falam que essa festa, ela já é uma festa estabelecida perto das festas católicas. Por quê? Porque a gente vê o Halloween como uma festa pagã, né? É uma festa em que você veste fantasia, fala de espíritos e etc. Só que ela é um dia antes do Dia de Finados, tá? Que daí no México, el Dia de Todos los Muertos, né? Dia 1º de novembro. Então elas têm essa relação entre si, tá? Vamos pensar aí no Halloween, então. Então a gente tem algumas coisas para falar dele. Primeiro, que ele é uma festa extremamente tradicional. Nos Estados Unidos ele é o sétimo feriado em que as pessoas mais gastam dinheiro. Em 2015 foram gastados 6,9 bilhões só nos Estados Unidos nessa festa. Então aí a gente tem, falando da compra de fantasias, doces, decoração e etc. Então aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as atividades que a gente pode programar para esse tipo de data, tá? Não, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, mas vamos lá. Então, activities. So you have pumpkin carving, okay? I will put it in here, okay? Pumpkin carving. You make jack-o'-lanterns when you carve a pumpkin, okay? Trick or treat, and then I will stop a little, okay? Vou falar um pouquinho em português do treat or trick. Trick é um truque, é quando você engana alguém. Então você engana alguém. Então é a primeira tradução dessa palavra. E treat é quando você dá um agrado para alguém. Tanto é que quando você está treinando um cachorro, o ossinho que você dá para ele também, aquela comidinha, se chama treat. Tá? E quando você fala assim, hoje eu vou pedir uma pizza porque eu mereço, you are treating yourself, você está te dando um agradinho. Então, ou você dá um agradinho, treat, ou você recebe uma prank, uma pegadinha, trick, ok? So, wear costumes. Costumes are the clothes you put, masks and other things. Here in Portuguese, you say fantasia. Em inglês existe a palavra fantasy. Fantasy, gente, não é fantasia de vestir, é aquelas que você tem na sua cabeça. Eu tenho a fantasia de ser a Rihanna. E this is a fantasy. Eu tenho uma fantasia da Rihanna. It's a costume, ok? So, a roupa que você usa no Halloween para você se disfarçar de alguma coisa se chama costume, tá? E não só no Halloween, tá? Por exemplo, imagina que você vai numa festa e você se veste de bailarina e você não é bailarina. Dá rolo, né? Deu rolo com a boca rosa, mas tudo bem. Isso é um costume, tá? Não só no Halloween, fantasias que você veste em geral. Another thing that's good, it's huge, big, is house decoration. Então as pessoas nos Estados Unidos, elas decoram a casa seasonally, ok? Dependendo da época. Então quando não todo mundo, né, gente? Mas muitas pessoas. Quando é fall, o outono, eles decoram a casa
com o tema de outono, mas geralmente as pessoas fazem isso por dentro. E aí tem 2 feriados que as pessoas decoram a casa por fora também. E esse daí está relacionado diretamente ao trick or treat, ok? Porque se a casa da pessoa está decorada com o tema de Halloween, quer dizer que as crianças podem bater na porta para receber os doces, tá? Depois a gente fala um pouquinho dos doces. Isso é muito bacana. Deixa eu pensar mais um pouquinho sobre isso. Ok. Então, esse ano eu vou pôr uma fotinho para vocês aqui, que tem uma loja de departamento nos Estados Unidos que ela vendeu um esqueleto gigante. E ele acabou assim, 3 dias já não tinha mais. Eu vou colocar a foto aqui para vocês. E isso é o novo meme sobre o Halloween dos Estados Unidos esse ano. Então, eles decoram a casa. Tem essas competições de ver quem decora a casa de uma maneira mais assustadora, com mais coisas e etc. Então, isso é a house decoration. Then you have visiting haunting attractions. Haunting attractions. Haunting is assombrado, tá? E lá existe um costume, esse eu queria muito participar, que eu acho muito bacana, que é das pessoas pagarem para ir em algum lugar que vai ter uma atração assombrada. Então, pode ser uma casa, uma fazenda, e aí as pessoas que são os donos dessas atrações, eles vão se juntando. Eles vão se organizando para nesses dias do ano fazer isso. Existem alguns lugares que as pessoas têm que assinar termo de responsabilidade para entrar nessas atrações. Eu já vi muito em fazenda, então na parte de campo mesmo, tem uma plantação de milho, eles fazem muito mazes. Mazes are labirintos, então eles fazem labirintos mal assombrados no milho, muitas casas. Nos Estados Unidos, gente, tem uma coisa muito louca, eu fiquei sabendo disso uns 2 anos atrás. Eu não vou lembrar o nome enquanto eu estou dando a aula, mas depois eu anoto aqui embaixo para vocês, tá? Existe uma casa, uma atração nos Estados Unidos, não é uma casa, que ela, nessa época, o cara que inventou isso, ele leva algumas pessoas para um lugar, só que é como se fosse um filme de terror. Então, eles realmente atacam as pessoas. Então, você tem que assinar termos de compromisso e tal, e vai tudo sendo gravado, tipo um reality show. Só que nessa atração eles raspam a cabeça da pessoa, bate neles, joga eles em algum lugar e tranca, tortura com água, umas coisas muito, muito, muito bizarras. Eu vi, eu não acreditei, tá? E as pessoas têm fila, tipo de não sei quantas pessoas, 200, 300, nem sei, que estão inscritos para participar no outro ano. É muito louco isso. Pessoas são idiotas, né? Mas vamos lá. Então, isso daqui é haunting places, lugares mal assombrados. Então, são lugares artificialmente mal assombrados. Depois nós temos as parties, tá? As crianças vão pedir doce na rua, os adolescentes, os adultos fazem festas à fantasia e etc. E uma coisa bem bacana que é assim, o adulto vai ficar em casa, os pais vão ficar em casa esperando baterem na porta, eles vão provavelmente assistir um horror movie, ok? Um filme de terror. Tanto é que vocês podem ver o movimento agora de filmes de terror que está aparecendo na Netflix, filme, seriado de terror, é tudo por conta do Halloween para eles, tá bom? Então essas são as activities. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Beleza. E aí, esses tempos atrás, estava ouvindo um podcast e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Em alguns lugares nos Estados Unidos, eu vou até abrir aqui o site para ficar mais fácil, existe uma coisa chamada Mischief Night. Mischief is quando você engana alguém. Mischief Night geralmente é a noite antes do Halloween, no dia 30 de outubro. E aqui tá falando para mim que elas são muito famosas em New Jersey, na Pensilvânia e em Michigan, tá? E o que é isso? Vocês já viram nos filmes quando as crianças, os adolescentes jogam papel higiênico na árvore na frente da casa dos outros, jogam ovos? Isso acontece no Halloween. Imagina que você bate numa casa, a pessoa não te dá doce, sai correndo com você, e aí você pode aplicar uma pegadinha nessa pessoa. Mas no Mischief Night isso acontece muito também. Então, nesse dia, que é o dia anterior ao Halloween, as pessoas, aqui está escrito que já deu vários problemas isso. As pessoas, elas vão lá e Smash Pumpkins, tem uma banda com esse nome. Elas amassam as abóboras que as pessoas abriram, né, que elas fizeram os Jack-o'-lanterns. Então, elas vão lá e pisam nela, tira as flores do jardim, joga ovo na casa, joga sabão nos vidros das janelas e etc. Então, é uma noite de pegadinhas. E isso se tornou perigoso em alguns lugares, porque as coisas foram escalando
para algumas atividades como, por exemplo, quebrar janela, pichação. E aí, gente, vocês sabem, né? Começou a violência, começa aquele rolo. Então, é uma noite em que algumas coisas que podem acontecer vão, por exemplo, alguém sumiu, né? O podcast que eu assisti sobre isso, uma menina sumiu. E ninguém deu muita importância para aquilo no momento que aconteceu, naquela noite até a manhã seguinte, porque era Mischief Night. Então, muitas coisas podiam acontecer. Um adolescente podia ter simplesmente feito alguma coisa e estar se escondendo, ou ter saído com alguém e não ter lembrado de voltar para casa, tá? Deixa eu pensar no que mais que eu ia falar para vocês. Eu acho interessante esse tipo de atividade para a gente saber um pouquinho da cultura de lugares diferentes da nossa, porque é uma coisa que nós não temos, né? E aqui no Mischief Night eles têm uma coisa muito boba que eu acho que vocês talvez não fizeram, eu não fiz quando era nova, né? Porque eu sempre fui um anjinho. Mas eu também descobri agora, pesquisando para vocês, chama Knock Knock Ginger, ok? Knock Knock é bater na porta, que é, gente, o famoso você tocar a campainha e sair correndo. Então, se vocês forem pensar nas pegadinhas que a gente vê hoje em dia, muitas delas são feitas, né, com as pessoas no dia do Halloween ou na noite anterior ao Halloween. E eu queria deixar aqui para vocês, vou deixar uma atividade também, porque eu acho interessante vocês conhecerem um pouquinho sobre a cultura de outros países, tá bom? E é isso, bom Halloween para todo mundo, Halloween, ok? E até mais!